Bom dia, boa tarde, boa noite. Bruno Nasser por aqui, sou o host do Let's Talks. Hoje, na presença da Alana, vamos fazer um quadro diferente, um quadro com uma pegada bem prática mesmo, né? O mesmo bate-papo que vocês já estão acostumados, né? Que a gente faz com outros convidados, mas aqui a gente vai falar um pouco sobre a prática, né? De quem quer implementar uma gestão em dados dentro do seu escritório, dentro da sua empresa, né? A Alana vai compartilhar aí com a gente também boas práticas, resultado de um trabalho que eles fazem, né? Mas antes da gente começar, deixa eu apresentar, né, a Alana. Então, a Alana, ela é gerente de Legal Ops, na Legal Insights e na Pact. Alana, seja bem-vinda. Olá, Bruno. Olá, pessoal. Agradeço aqui a oportunidade de estar falando com você e todo mundo que vai acompanhar aqui o nosso bate-papo no Let's Talks. Eu gosto muito de poder falar sobre dados, sobre essa cultura data-driven, também apresentar um pouquinho aqui de como a gente trabalha hoje e como que isso pode estar auxiliando o mercado jurídico como um todo. Perfeito, Alana. Bom, para você que está assistindo, esse conteúdo de hoje, ele é direcionado para aquelas pessoas que estão em diferentes fases de maturidade quando a gente fala de gestão por dados dentro do jurídico. Então, se você, né, não conhece nada, né, Alana, de gestão por dados, fique aqui, né, que a gente vai te ajudar, vamos te tirar aí da inércia, do ponto zero. Ou se você já está mais avançado, também fique aqui conosco, porque a Alana vai contar aí com relação ao trabalho que eles fazem, que ela faz particularmente, mas também que é feito dentro do Legal Insights. Esse conteúdo é justamente para quem quer inovar, para quem quer construir um jurídico diferente. Então, Alana, vamos começar pelo começo, né? Explica aí para nós o que é a gestão em dados dentro do jurídico. Boa, Bruno. Você já começou contextualizando muito bem que quando a gente fala em gestão de dados, é muito necessário entender o nível de maturidade e o tipo do negócio. Então, se é departamento jurídico interno, se é escritório, se a gente está falando aí de prestador de serviços em startups jurídicas, né, as Lawtechs e Legaltechs, parte sempre dessa base de fazer o entendimento do que já é feito, ou se a pessoa precisa começar, o gestor ali, o advogado, enfim. Legal Ops é uma área muito multidisciplinar, a gente sempre gosta de reforçar isso aí no meio que trata desses temas, porque tem profissionais que não são só advogados, não são só bacharéis do direito, mas a gente lida com outras áreas que vão se complementando. Então, o pessoal de projetos, da administração, da área mais tecnológica mesmo, TI, né? Tudo isso vem agregar, porque a gente está tratando aqui de um segmento legal, mas que vem com bagagens anteriores e com bagagens de outras áreas para somar o nosso pacote aqui de entrega de Legal Ops. Então, a gestão, ela vai passando por esses pilares da gestão de dados, de entender o perfil do segmento, entender o que já é feito, entender quais seriam os próximos passos, como um mapeamento mesmo, pensando numa escala de degraus, né? Não dá para a gente hoje achar que quem mal usa um Excel ou que ainda está pensando em ter um sistema de gestão já consiga ter, por exemplo, um BI com vários dashboards e várias planilhas para fazer cruzamento de dados. Primeiro passo é entender qual que é essa base, da onde vem essas informações, qual que é esse time, qual que é a finalidade mesmo e a adequação de quem vai usar. Então, esses pilares, eles acabam sendo essenciais para que, de fato, se concatene com a gestão de dados, que é você implementar, juntar todas essas bases e ter insights que vão de todas as pontas, né? Para o contencioso, para o consultivo, para uma gestão interna de pessoal mesmo, quem tem mais demandas, quem está mais não tranquilo, mas quem está ali podendo absorver talvez outros pontos, pensando sempre nesses pilares das pessoas, como o combustível inicial para execução, os projetos internos que precisam ser desenvolvidos, como que isso vai ser feito e o que aquela organização precisa ter. É só trabalhando desde o início mesmo das bases e depois caminhando que a gente consegue fazer uma entrega mais efetiva
e também pensando em parcerias, né? No meu caso aqui como prestadora de serviços, mas também o time interno desses escritórios, desses departamentos, tendo a necessidade de se organizar, pelo menos o básico, para que aí depois a gente possa dar continuidade, fazer mesmo uma relação de ganha-ganha para todas as partes. Alana, perfeito. Eu quero trazer alguns pontos que você trouxe da tua fala, que eu vejo não só que converge com que outras pessoas que falam sobre inovação no jurídico ou, né, em qualquer área vem falando, né, e que também eu acho que é importante para a galera que está nos assistindo prestar bastante atenção. Então, a primeira coisa delas é que não existe uma receita de bolo que vai, né, se aplicar a qualquer perfil de empresa, a qualquer perfil do escritório. É muito importante entender, né, as especificidades daquele negócio para entender qual é o melhor modelo. Faz sentido? Total. É muito essa questão Legal. de alinhamento entre entendimento e adequação. Perfeito. Outro ponto, né, que você comentou e eu acho muito bacana a gente ressaltar. Você não consegue trazer inovação, novas formas de trabalho, e aqui a gente está falando da gestão em dados, se você tiver só um perfil de pessoa, né? Ou uma pessoa que conhece só um pedaço, só uma determinada área. Então, por exemplo, poxa, conheço muito do jurídico, né? Mas só com o meu conhecimento do segmento jurídico, no mercado jurídico, eu basicamente não consigo, né, inovar, implementar uma gestão de dados. Então, a multidisciplinariedade aqui é importante, né? Então, se você não possui dentro do seu escritório ou dentro da sua empresa condições de montar uma equipe multidisciplinar, porque é um eu-keep, né? Então, se você está nessa situação, você mesmo pode desenvolver, né, habilidades e conhecimento multidisciplinar. Então, isso é importante. E se você tem um time maior, né, procure, né, montar um time multidisciplinar, pessoas de outras áreas, porque é assim que você vai conseguir implementar aí ou uma gestão por dados ou uma inovação dentro do teu jurídico. Faz sentido isso também? Sim, faz total sentido porque a gente entende que são realidades e realidades a nível aí de cada região e de cada profissional. Então, se ele já tem condições de ter uma equipe multidisciplinar que seja base, né, um advogado e um TI, e um advogado ou um analista de dados, por exemplo, que já tem uma noção melhor de BI, ou até o próprio advogado que já tenha, mas que precisa aí trazer outras tecnologias para somar naquele produto, já é um começo, né? Então, é sempre pensando, assim, nessa questão de evolução, mas que também não fique paralisado de iniciar, de dar o primeiro passo, se ainda não tem todas as ferramentas. É sempre importante a gente começar a trabalhar essa cultura do entendimento de preciso ser mais data-driven, preciso ter uma gestão mais organizada, preciso começar a analisar dados, até para ter um entregável melhor para os meus clientes ou para eu mesma poder me organizar dentro da minha equipe, né? Pensando aí que sejam em advogados autônomos ou que ainda está no começo. Mas é primeiro essa mudança da mentalidade, de começar depois a trilhar próximos passos e pensando, claro, na diversidade, né? Ainda bem que hoje a gente tem muitos canais de informação, muitos cursos online, podcasts, vídeos que as pessoas podem começar a se informar ali de um nível mais básico e depois vai avançando. Então, isso facilitou muito esse letramento e na cultura, na gestão de dados, principalmente para o jurídico, que até recentemente, pouco tempo atrás, não se falava tanto sobre esse tema como se fala hoje, é muito necessário, né? E muito mais palpável hoje para quem está conectado com isso. E, claro, como você mesmo falou, a jornada nunca se encerra, porque as tecnologias vão se desenvolvendo, novas ferramentas vão surgindo, se você tem novos clientes dentro do seu segmento, você tem que pensar também em novos produtos, novos serviços, então é o que a gente trabalha também como melhoria contínua, né? A evolução é sempre para frente. Perfeito, Alana. E por fim, para a gente terminar esse tópico, né? Você falou bem, né, sobre a importância aí para quem vai terceirizar dentro do jurídico
contratar uma outra ferramenta, contratar uma solução que seja de BI, de gestão de dados, enfim. Não adianta você contratar um fornecedor achando que ele vai fazer todo o trabalho sozinho para você, né? Você tem que fazer esse trabalho em conjunto. Não é raro a gente ouvir, né, de escritórios ou de pessoas que trabalham em jurídico interno, contratei tal ferramenta ou tal solução e a gente viu que não resolveu o nosso problema. Daí, quando você vai entender, né, o que efetivamente aconteceu, você viu que não houve um engajamento, não houve uma atuação, né, desse jurídico para efetivamente utilizar aquela solução, né, da maneira que realmente deveria utilizar. Então, a gente vê aí de tantas pessoas que já conversei que são da área jurídica, o quanto há uma cultura de contratar uma determinada ferramenta e não utilizar aquela determinada ferramenta e ainda ficar perguntando, poxa, por que eu não consegui, né, ter resultado? Tanto é assim que recentemente a gente fez uma publicação aqui na nossa página do Lex Talks, que era assim, dicas de ferramenta gratuita. E a última ferramenta gratuita que a gente indicou foi efetivamente o próprio sistema do escritório. Não é gratuito. Sim, mas você já paga, então você não vai ter um custo adicional para você utilizar da maneira adequada, né? Faz sentido também? Sim, é muito necessário a gente voltar nesse tópico, né, dar 2 passos para trás aí para rever, porque muitas vezes acontece isso, a pessoa pensa em altas tecnologias, altas funcionalidades que pode agregar e vem com inteligência artificial, é uma pauta muito recorrente nesse meio aí de análise de dados, né, jurimetria e tal, mas o produto começa mesmo dentro de casa. Então, é assim, como que você alimenta o seu sistema? Como que é a base de dados que você trata hoje? Tem todas as informações que você precisa trazer novos contextos, ela está ali dentro do sistema, mas seu sistema não é atualizado, porque a equipe técnica não tem tempo de fazer. Então, é muito essa ideia do LegalOps que ele auxilie mesmo o jurídico como um todo, para desfocar dessas atividades aí que não são operacionais, que realmente o jurídico, em geral, não deveria fazer, e o LegalOps pensar de uma maneira muito mais direcionada, estratégica, e aí dentro de LegalOps está também essa questão do sistema, e o sistema hoje é muito compreendido também para quem trabalha em controladoria jurídica, inclusive nos escritórios, é tudo parte de sistema. Qual sistema vai escolher? E a gente já sabe que não existe uma perfeição. Cada sistema vai ter uma peculiaridade, vai ter um diferencial e vai atender aquela necessidade. Às vezes o sistema mais completo serve para um jurídico, mas não serve para um escritório. O escritório precisa de alguma coisa menos, uma coisa mais clean, mais objetiva. Então, é só fazendo mesmo essa volta e sabendo onde que está dando certo, onde que não está, que a gente consegue caminhar para outros passos. E não adianta você contratar um sistema ou contratar um terceiro, se depois as pessoas não vão utilizar, se as pessoas não vão continuar alimentando aquilo. Por isso que é uma questão muito de ter parceria. É parceria de quem vai trabalhar, parceria de quem vai usar e construir juntos, né? Às vezes as pessoas, em geral, acabam não fazendo um pouco essa volta porque querem que as coisas estejam muito prontas. Só que para as coisas estarem prontas, antes elas precisam ser montadas em alinhamento. Não dá para entregar uma solução que faça sentido para nós, como Legal Tech, mas que aquele consumidor final não vai utilizar. Então, mesmo pensando até num Power BI, num dashboard, ele pode ser muito graficamente, visualmente bonito, só que quem usa precisava de algo simples, às vezes, era só uma tabela ali, a dinâmica, era só um gráfico de barras e pronto, isso atende ele. Por isso que é sempre essencial a gente, como prestador também, e também como usuário que vai estar no mercado procurando soluções, ter esse entendimento. E aí, esse entendimento a gente só consegue fazendo a primeira noção de ver ali internamente o que é necessário. E aí, sim, se for o caso, buscar uma consultoria, né, uma mentoria até individual ali para os profissionais, conhecer o que o mercado oferece, participar de eventos, o tal do benchmark que a gente hoje fala muito também, são ferramentas. Aqui a gente já entrou um pouquinho em dicas também de ferramentas, de próximos passos, porque eu acho que acaba sendo mesmo um pacote, né? Tá tudo interligado.
Perfeito. E aí, para mim, você tocou aí num ponto principal, que tudo tem que começar por um diagnóstico, né, Alana? Enfim, se você não entende o teu negócio, se você não entende as necessidades que você tem, é bem provável que você contrate uma solução para resolver um problema que talvez não exista, né? Então, é importante essa visão crítica. Mas a gente vai falar mais sobre isso, né? Vamos lá. Para quem talvez ainda esteja no ponto zero, né? Na largada, que ainda não tem muita visão, o que é gestão por dados, o que é possível se fazer com BI, enfim. Alana, queria que você compartilhasse aí para nós, mostrasse mesmo na tela, né? Algum dashboard, um gráfico, um material que você tem aí, que vocês desenvolveram, para que isso fique mais palpável, para que isso fique claro do que a gente está falando aqui, né? Você consegue compartilhar? Sim, claro. Eu vou compartilhar aqui com vocês a visão que hoje é da nossa plataforma da Legal Insights. Então, é uma plataforma de gestão de dados já com visuais gráficos montados mesmo em Power BI. Quando a gente faz essa entrega, é muito bacana, muito bonito, mas é óbvio que existem todas as tratativas por trás. Então, existe tudo isso que a gente comentou aqui. O tratamento da base, quais são os visuais necessários para estar aqui dentro da plataforma, se é um gráfico, se é uma tabela, qual que é o formato, quem que vai ter acesso a isso, qual o setor, se é o financeiro, se é o jurídico, se é a gestão, tudo isso é em alinhamento inicial, que a gente chama de setup, para depois ter o desenvolvimento, para ter a construção aqui e ser feita a melhoria contínua numa relação mesmo de parceria, de a gente vendo a necessidade dos clientes, né, possíveis futuros clientes também, sempre de trazer novos ajustes, melhorias, trazer novos visuais, por isso que é sempre importante que, além da entrega, seja utilizável, para que todo mundo que vai estar realmente se beneficiando dessa ferramenta, desse investimento que o jurídico, o escritório fez, faça sentido. É aquela questão que a gente bateu bastante aqui, que é muito importante quando a gente fala de gestão e também de prestação de serviços, da finalidade da adequação e dessa comunicação o mais clara possível e o mais transparente possível. Então, a gente trabalha com essa plataforma, mas antes sempre vem toda essa questão também de saneamento, higienização de base, quem vai utilizar o quê, se os dados já estão atualizados ou não. Então, a gente sempre volta também um pouquinho nesse ponto para ter esse alinhamento, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Ótimo. Essa aqui é uma versão, então, que a gente usa para justamente fazer a demonstração, para indicar para os possíveis clientes e nas nossas reuniões o que seria esse visual, tá? Então, a gente sempre gosta também de reforçar que ela é muito adaptável e customizável conforme todas essas tratativas que a gente comentou aqui. Quem vai usar, a finalidade, o que precisa ser visto e tudo mais. Mas o BI, ele é sempre construído aqui com esses painéis laterais, esses painéis vão se abrindo em subpainéis para fazer uma melhor individualização desses dados, e aqui nessa outra tela a gente vai tendo o visual mesmo, com gráficos, com tabelas, são visões variadas, até inclusive como o tipo de gráfico que está sendo apresentável, a tabela para ter o detalhamento dos dados aqui que estão sendo estruturados, e sempre pensando em construções já de filtros personalizados e filtros laterais também, que aí já são um pouquinho mais amplos para ter uma visão mais aberta, né? Então, já exemplificando esse primeiro painel aqui que a gente está, é o painel de gestão. Então, esse gestão principal já nos traz aqui vários insights, como, por exemplo, a área, a esfera, o status do processo, o polo, fazendo a divisão por anos também, um comparativo entre processos abertos no mês e no período integral, processos abertos por ano, quais são os principais assuntos que são demandados naquela esfera. Então, aqui é um exemplo de consumidor, o resultado desses processos, se ganha, se perde, se teve acordo, qual que é a distribuição, então, em termos de meses, né? Qual área me demanda mais, qual área me demanda menos. E aqui, conforme o BI ele é totalmente dinâmico, então, conforme a gente seleciona alguma visão específica, claramente ela vai estruturar aqui para o dash todo. Para quem já está acostumado a trabalhar com Power BI ou já usa alguma plataforma, isso daqui é bem o básico mesmo, é simples, mas
pensando nos níveis, tem pessoas que nunca viram ainda uma plataforma, não tem tanta familiaridade com o BI. Alguns já entendem, mas não tem pessoas mesmo, segmento interno para poder desenvolver e construir tudo isso. E aí que entra também o nosso papel realmente para fazer esse desenvolvimento e essa entrega. E as visões são assim, inúmeras. Tudo é realmente feito conforme a necessidade desse cliente. Um outro pilar que a gente fala muito em Legal Ops, que está muito agregado, questão do financeiro, para entender o orçamento, nota fiscal, onde gasta mais, onde gasta menos, né, onde perde, onde ganha. Esses cenários também são sempre importantes, pensando em contingência, em provisão, para fins também de políticas de acordo, né, pela Pact, aqui eu estou falando da Legal Insights, mas pela Pact também, que é a outra startup aqui do nosso grupo, o foco é em redução de passivos judiciais justamente pela ferramenta de acordo e negociação. A metodologia toda também é adaptável, é humanizada, e isso daqui vem para dentro do nosso próprio BI, como, por exemplo, aqui nessa visão que nós construímos do projeto Acordos, para ter esse detalhamento de aquela base do cliente, onde é que ele está com o maior valor acumulado, quais são os status desses processos, o que eu estou em negociação, o que eu já fechei um acordo, qual é a próxima etapa, o que eu já economizei em relação a desembolso total, a economia, tudo isso aqui a gente também consegue trazer para dentro do BI. Esse outro visual já são de processos de negociação, inclusive com uma divisão aqui por advogados. É sempre necessário ter essa visibilidade para fins de negociação, né? Um termômetro, a gente falou de financeiro, então contingência atual, quantidade de processo, tal, são exemplos aqui, e quando nós pensamos em gestão, isso é gestão. É você estar pegando a sua base de processos em contencioso, ou seu time interno, ou as suas consultas que estão ali numa base, numa planilha, ou mesmo num sistema, mas que não é feito esse acompanhamento em tempo real. Isso não é tão graficamente disponível. Hoje também a gente fala muito sobre design, linguagem simples e tal. E aqui é uma linguagem muito mais simplificada da gestão, mas gestão com dados, uma gestão gráfica. E alguns escritórios hoje a gente sabe que trabalham também com timesheet ainda, ou outras formas de remuneração, então tem um painel construído aqui dentro para fazer o controle de timesheet, são gráficos aí que foram todos adaptados também pensando nessa visão de acompanhamento da gestão, das equipes, né? E é um trabalho muito complementar mesmo. A cada momento que a gente está desenvolvendo, a gente vai trazendo aqui novas opções, como uma startup também em constante evolução, sempre a gente faz o acompanhamento do mercado para entender novos produtos e novos serviços que são necessários, e aqui é uma amostra mesmo de como que isso é possível auxiliar o departamento jurídico como um todo. Alguns painéis às vezes demoram um pouquinho mais, até pela quantidade de informações, mas a ferramenta ela é muito também adaptável pela visão de cada time. O financeiro não precisa ver tudo isso, o tributário não precisa ver das outras esferas, e assim vai, a gente também consegue somente abrir para que um ou outro tenha uma visão mais individualizada. Aqui é o timesheet que a gente estava falando, que é muito focado aí para escritórios também, tá? Ele vai carregar, mas todas essas visões aqui que a gente está vendo. Bem legal, Alana. Então, né, eu acho que no fim do dia a gente não pode esquecer que um escritório de advocacia, enfim, não entrando aqui no viés jurídico, no viés conceitual, mas no final do dia é uma empresa, né? No final do dia você tem que pagar contas, você tem que receber contas, você tem que atender clientes, enfim. E são gerados, né? Produzem muitos dados no dia a dia na sua operação. Então, o quanto é poderoso quando você sai de uma esfera de intuição e começa a efetivamente enxergar, né? O que acontece dentro do seu escritório ou do seu jurídico. Então, poxa, é importante você entender dentro da tua base de processos qual é a matéria, né, que você mais recebe, qual é o pedido que normalmente estão envolvidos dentro dessa matéria, ou então, né, quanto tempo, quantos processos você recebe num determinado período, porque normalmente receber novos processos tem a ver com honorários, né?
quanto tempo esse processo fica na minha base, né? Para quem atua aí não só numa determinada localidade, mas quem atua em mais estados, enfim, né? Em quais estados eu tenho esse processo? E aqui a gente está falando muito do contencioso, mas por óbvio que isso também é muito aplicável ao consultivo, né? A gente fala muito prazo processual, mas dentro do consultivo, a equipe também tem prazo para cumprir, né? Você tem um prazo que você precisa cumprir junto ao teu cliente, enfim. Então, o quanto é importante, óbvio, aqui é uma amostragem, né? Só para a gente entender, né? Olhar a ponta do iceberg e entender o que efetivamente dá para fazer, né? Mas já é possível identificar aí o quanto de informação a gente consegue ter na palma da mão para tomar decisões de maneiras mais assertivas, né? E aí eu queria até nem quero parecer redundante, a gente já foi falando alguns pontos aqui, mas eu queria que você deixasse aí agora de forma mais organizada e metódica, qual que é os caminhos que a gente segue aí para a gente implementar uma gestão por dados. Então, como começa, por onde eu vou trilhar, enfim, né, para que as pessoas que estão aí do outro lado possam anotar aí e já começar a pensar numa gestão por dados no jurídico. Maravilha. Um ponto que você tocou agora, fazendo esse parênteses, a gente olha muito para o contencioso, porque o Brasil é um país com muita demanda de contencioso no judiciário. Até foi aí que a gente começou a pensar em novas soluções, em novos insights de, poxa, dá para fazer diferente, como que a gente otimiza isso daqui, como é que a gente organiza melhor. Mais recentemente, eu tive uma oportunidade também de participar de um bate-papo numa comunidade de consultoria trabalhista. E ali eles conseguiram visualizar, por meio até de como a gente faz essa gestão de dados, como um diferencial ou um agregador para eles entregarem para os clientes deles de consultoria esse parâmetro. Então, sobre um assunto específico, aplicando eventualmente jurimetria, onde que ganha mais, onde perde mais? O cliente já vai olhar para esses dados de uma maneira muito mais antenada, pensando até no preventivo mesmo. Então, quando aquele consultor, no caso era trabalhista, vai para fazer essa exemplificação de, olha, tem um mapeamento, tem essa ferramenta que a gente pode usar, ou até olhando para a própria base daquele cliente, que já está num contencioso eventualmente, ou que já tem alguma questão ali de documento que foi mapeado, e ele mostra cenários, olha, aqui você tem uma chance de dar problema nessa parte, dessa maneira, ali você tem um documento que é essencial e está faltando, aqui os seus funcionários estão seguindo dessa maneira, eu te aconselho aqui na consultoria que você pode adotar uma outra medida, está sendo feita a análise de dados. E tudo isso vai ser feito, muitas vezes, com a própria ferramenta, o próprio material que aquele cliente está trazendo. Então, o cliente da empresa já tem ali um relatório, já tem documentos que ele arquiva, já tem, eventualmente, um sistema com cartão de ponto, ou mesmo que seja um cartão de ponto manual. Ele já tem dos funcionários dele, dali já dá para tirar um monte de insights, pensando na atuação preventiva também, como consultoria, e sempre agregando com essa estruturação da base. Seja você fazer um relatório para ele, ou uma planilha para ter dados, ou seja, você já olhar para um sistema que ele usa e tudo mais. E aí, esse ponto que eu trouxe aqui de parênteses, já é um primeiro gancho para como começar. Como começar é olhar primeiro para o que você já tem. O que você já usa como escritório, como departamento jurídico, seja um sistema, uma metodologia, metodologias ágeis hoje, como que o time está estruturado para você poder implementar um projeto, então precisa de mais gente, tem gente suficiente, além de todo esse mapeamento mesmo interno, é a questão da cultura. O quanto a minha gestão, o quanto os meus advogados, o quanto a minha equipe como um todo já tem conhecimento disso ou não. Como a gente falou aqui, para quem está familiarizado com Power BI, é muito tranquilo ver gráficos, ver dashboards e aplicar. Mas tem gente que ainda usa o Excel. Recentemente, ouvindo pessoas falar em grupos e tal, que são de cidades bem menores, de interior, que usam Word. Então, a consulta é toda feita em Word ali do que aquele cliente que ela atendeu precisa, não é nem via Excel. Consequentemente, ela tem dados,
mas a próxima evolução seria o quê? Sai do Word e vai para o Excel. A gente acaba, às vezes, pensando na nossa bolha de estar muito vinculado com inovação, com tecnologia, com gestão, com uma maturidade superior, mas é necessário entender também que ainda há departamentos, escritórios, advogados em geral que estão num nível menor. Então, por isso que eu acho que é sempre esse ponto de entendimento também, de fazer essa análise, e aí o terceiro passo, procurar. Ah, ok, eu já entendi que eu tenho algumas plataformas, algumas ferramentas aqui no mercado, ou já tenho alguma que eu uso, mas não está me atendendo, preciso buscar outras soluções no mercado. Aí é fazer pesquisa mesmo, marcar um bate-papo, fazer uma versão demonstrativa, né? Até POCs, muitas das startups hoje trabalham também com a forma de POC, para você fazer um teste. Então, vamos higienizar uma base, vamos montar um primeiro visual, ou tantos outros serviços que existem hoje no mercado, é fazer mesmo esse alinhamento, e aí depois, o quarto passo, que também já está vinculado com toda a continuidade, é utilizar. É utilizar, testar, ver se faz sentido, se as pessoas estão entendendo, se não estão usando, por que não estão usando, se o dado está lá e me mostra uma realidade que eu não imaginava que seria, é o nosso próximo momento. Então, vamos organizar. Olha só, aqui eu tenho um boom de ações nessa comarca. Por que será? A minha tese não está dando certo? Ah, eu preciso reestruturar melhor a maneira como eu faço a minha defesa, ou a minha petição inicial, ou quem sabe pensar numa política de acordo. Aqui são só hipóteses, são só sugestões, mas que a gente não consegue chegar lá se primeiro não teve todo esse alinhamento. Né? Ou então, olha, tá indo para o caminho certo, tá? Os dados estão realmente me mostrando aquilo que eu já tinha uma sensação. Eu gosto de falar assim que essa cultura de dados, ela vem para trazer um pouco daquele achismo que a gente sempre ouviu no judiciário. Se vai ganhar, se vai perder, como é que aquela comarca pensa, como é que aquele tribunal julga. Com essa análise de dados, né, tanto preditiva, prescritiva, fazendo mesmo analítica, a gente consegue trazer esses insights. E é com esses insights que a gente consegue evoluir no jurídico, evoluir no nosso produto, trazer melhores resultados, porque, na verdade, tudo no final é sobre resultado. Seja um resultado de ganho, seja um resultado de melhoria, seja um resultado de satisfação de pessoas, e não é só a tecnologia. A gente aqui está falando sobre conjunto de alinhamento de time, sobre implementação de fluxos, de procedimentos, de ter realmente tudo isso muito esquematizado para que todo mundo fique na mesma página, né? Para que faça sentido, mas lembrando que não é de uma hora para outra. É uma construção, por isso que tem que ter essa paciência, essa perseverança, tomar cuidado também. Na era da internet, eu gosto de ressaltar que a gente tem contato com muita informação. Então, é muito fácil a gente ficar com aquele fomo de querer consumir tudo, de querer ter acesso a tudo, querer estar sempre conectado. Nem tudo é para todo mundo. Então, calma, vai um pouquinho mais devagar se for necessário, para depois você ir implementando novas soluções. Não dá para fazer tudo de uma vez, por isso que essa estruturação também de projetos, de priorização, de estar em alinhamento com a equipe é muito importante. E aqui eu fui falando em 5 passos, mas os 5 a gente desmembra para 5.1, 5.2, é um conjunto mesmo aí de possibilidades. Perfeito, Alana. Eu acho que tudo que você falou, né, faz muito sentido, muito bacana. Eu queria enfatizar, né, e ressaltar uma das suas falas que você comenta assim, você criar todas essas ferramentas, você ter os dashboards, ele não é o final do trabalho. Muitas vezes ele é o meio do trabalho, enfim, porque no final do dia você está criando, né, tudo isso dentro do seu jurídico, que é para você poder conhecer mais a sua operação e, né, poder tomar aí decisões que vão aí no final do dia ajudá-los a melhorar o resultado do escritório, enfim, resultado do cliente e assim por diante. Então, isso eu acho que é muito forte, assim, não é você criar uma gestão por dados, porque está todo mundo criando para eu poder fazer uma postagem, enfim, não. No final do dia ele tem que trazer resultado, né? Fenomenal. Agora, Alana, você já mostrou aí, né, um dashboard ali do Legal Insights,
mas para aquela pessoa assim que entendeu que é o momento de buscar aí um apoio, né? Conta um pouquinho do trabalho aí do Legal Insights, como vocês ajudam os jurídicos, enfim, nessa missão aí de criar uma gestão por dados. O nosso lema aqui da Legal Insights, que eu acho que já resume muito do que a gente faz, é mais data-driven, menos data-driven. E a gente entende que sim, com a gestão de dados, a gente consegue desburocratizar e auxiliar departamentos jurídicos e escritórios a ter uma visão mais clara e, consequentemente, trazer insights mesmo para que essa gestão do caos, para quem ainda está ali com muita informação, mas não organizado, e para quem já está ali com todo um segmento mais estruturado, mas precisa se organizar ainda melhor, consiga contar aqui com o nosso serviço e com a nossa parceria. Então, sempre a gente parte dessa primeira apresentação para falar um pouquinho do nosso serviço. Convido aí todo mundo que tiver interesse também a conhecer o nosso site para ver melhor esses detalhamentos, mas é justamente pensando em estruturar dados, trabalhar com dados tanto internos quanto externos, somente esses dados que a pessoa já tem não são suficientes, então a gente consegue através de perguntas e esse alinhamento mesmo, acho que as respostas vêm através dessas perguntas poderosas que a gente consegue mapear, de ver qual que é realmente a necessidade, quais as colunas, quais as informações que vão ter que complementar aquela base, tanto de forma automatizada, com tecnologia, mas também com análises humanas, para fazer alguns detalhamentos que a gente ainda não tem um robô que vai lá e nos traz tudo. Então, mapear todas essas questões, alinhar e para a estruturação de uma base, e o outro passo é já ir para o BI. Claro que tem alguns clientes que sabem que a base ainda não está totalmente limpa, mas já querem ter primeiros visuais. Isso é totalmente possível também. A gente pega essa base do cliente, seja via sistema ou via Excel mesmo, faz os desenvolvimentos em dashboards, passa para o Power BI, e a plataforma ela é online. Via SaaS, então, todos os nossos clientes têm acesso via login e senha e conseguem fazer esse acompanhamento e atualizações diárias, né? Já tem essa automação interna também para fazer essa carga noturna e atualizar no dia seguinte. Então, é realmente o momento ali que esses gestores, esses escritórios vão visualizar, exportar relatórios também, entender qual que é a agenda, são várias possibilidades de visuais que são criados, né, o financeiro, onde o que está entrando, o que está saindo, e, consequentemente, vir a facilitar uma gestão, e é essa gestão auxiliando para tudo, como, por exemplo, também a gente tem aqui a Pact, que é outra empresa de acordos, e a gente também, através da visualização de dados, consegue também estruturar projetos para acordo, ou tem clientes que vieram só pelo projeto acordo da Pact e depois estão utilizando a ferramenta da Legal, são serviços complementares, mas com segmentos também diferentes, não querendo puxar nenhuma sardinha aqui para o nosso lado, mas eu acho muito interessante essa complementação. Até quando a Pact adquiriu a Legal Insights, já foi vendo essa sintonia, e tudo está na mesma visão de melhorar a nossa gestão, de melhorar o nosso judiciário, de ter ali uma questão mais otimizada em relação a tempo, né, a ganho para as empresas e para os escritórios. Então, é muito diferente um escritório, por exemplo, que mostra um relatório ali com informações, com mapeamento para um cliente dele, jurídico, de corporativo, que é a grande maioria, ou mesmo uma pessoa física também para mostrar, olha, analisei aqui os seus processos, analisei seus documentos, e aqui são os nossos resultados. Faz muito diferencial, por isso que é também muito importante a gente estar disseminando aqui essa cultura de dados, para que seja no nível inicial, no nível mais avançado, mas que todo mundo esteja conectado com isso, que já é o agora, né? Perfeito, Alana. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo, né? Obviamente que aqui foi só um gostinho do que é a gestão por dados, né? Quem quiser se aprofundar mais no assunto, né, acompanha a Legal Insights, acompanha a Alana. Alana, você quer deixar aí algum canal para a galera ou acompanhar as informações que vocês divulgam, ou entrar em contato com vocês? Para quem quiser conhecer mais, tem o nosso site, lá tem um canal de comunicação oficial, via contato também, para a gente marcar um bate-papo mais customizado, apresentar a plataforma com mais individualização. Então, pelas empresas, o canal pode ser o site, e também eu estou no LinkedIn,
Quem quiser pode se conectar comigo lá, me seguir, acompanhar. A gente sempre também está falando um pouco sobre essa cultura de dados, sobre a gestão como um todo, postando as atualizações também das empresas, e eu gosto muito de falar nesses espaços, então fico à disposição também para quem quiser continuar trocando ideias e a gente continuar nesse processo aí de gestão de dados. Legal, Alana. Bom, queria te agradecer pela sua disponibilidade aí dessa meia hora de conversar com a gente, né? Muito obrigado aí por compartilhar o conhecimento e a experiência, o que você tem visto aí através da Legal Insights e da Pact. Para você que está nos acompanhando, vou fazer alguns pedidos, né? Se você gostou desse vídeo, né, curta, compartilha, marquem seus colegas que precisam, né, se aprofundar mais em inovação jurídica, gestão por dados, né? Nos acompanhem nas redes sociais, a gente vem produzindo aí toda semana muito conteúdo, estamos no YouTube, estamos no Instagram, né? Estamos no Spotify, então não tem desculpa, você pode consumir conteúdo de qualidade através de qualquer canal, porque somos aqui multiplataforma, tá bom, galera? Bom, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Bruna. Até a próxima. Até mais, pessoal.